paz do Senhor Jesus, é uma alegria ter vocês aqui conosco em mais um dia do nosso propósito Paixão pela Palavra. Antes de eu apresentar para vocês os apontamentos que eu fiz no capítulo 41 de Gênesis, eu quero pedir que você dê o seu joinha aqui no vídeo do YouTube, curta a nossa página no Facebook, Paixão pela Palavra, e se inscreva em nosso canal no YouTube, envolvendo pessoas para estarem conosco nesse grande movimento de conhecimento da Palavra de Deus, da bendita e maravilhosa Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado e pelo feedback que eu tenho recebido de pessoas de todo o Brasil, eu tenho certeza que Deus tem nos dado esse presente, esse propósito espiritual, para nós sermos fortalecidos na graça que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gênesis capítulo 41 é o clímax da história de José, é um momento precioso que nós vamos ter dentro da narrativa bíblica, porque é o momento em que José ele vai subir pela primeira vez. José vem desde o capítulo 37 descendo, desce para a cisterna, desce para o Egito, desce para a casa de Potifar, desce para a prisão, e agora ele vai subir para a corte de Faraó. Deus, no seu decreto soberano, permite que Faraó tenha um sonho assustador, e na verdade esse sonho deixa ele completamente turbado. Como se isso não bastasse, ele vai ter um segundo sonho que vai mexer com todos os sentimentos dele, ele vai ficar doido, e ali ele não encontra na corte, no reino, ninguém capaz de interpretar os sonhos que ele teve. É justamente nesse momento que Deus vai manifestar sua graça, Deus vai agir para que o copeiro se lembre finalmente de José. Passaram 2 anos, mas agora Deus abre a memória dele para que ele se recorde que havia sim no reino um homem que era capacitado para interpretar sonhos, e esse homem ele é José. Faraó fica muito afoito, ele quer José na presença dele, ele chama José. A Bíblia diz que o José faz a barba e se apresenta diante de Faraó, e após ouvir atentamente os 2 sonhos, ele consegue, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, interpretar os sonhos de Faraó. Algo muito importante vai acontecer aqui. Agora começa o cumprimento dos sonhos que José teve no capítulo 37 de Gênesis, porque Faraó fica assombrado tanto com o discernimento que ele teve dos sonhos, quanto com a sua sabedoria, e ele então indica que não poderia encontrar uma outra pessoa como ele para poder administrar a crise que haveria de vir. Então Faraó, segundo a Bíblia Sagrada, ele tira o seu anel, coloca sobre José, troca suas vestes e declara que ele seria governador do Egito. Olha que reviravolta. Um homem que ele é odiado pelos irmãos, um homem que ele é o funcionário que tenta abusar da esposa, o camarada que está lançado na prisão, o camarada que é esquecido, de repente ele é elevado por uma ação soberana de Deus a se tornar governador da maior nação do mundo antigo. Perceba que nesse ponto Faraó dá um nome para ele, o nome de Zafenat-Paneia. Alguns dizem que o significado desse nome é o Salvador do mundo, mas não há consenso entre os comentaristas sobre esse significado. E então Faraó dá uma mulher para que seja a esposa de José, uma moça chamada Zenate. José constitui família com ela, tem 2 filhos, e ele dá o nome dos filhos de Manassés e de Efraim. É interessante que são 2 nomes hebraicos, não são nomes egípcios. E por que está dessa maneira? Porque José entendia que ele era José no Egito, mas ele não era José do Egito. Eu estou no Egito, mas eu não sou daqui. Eu estou no meio de um povo pagão, um povo idólatra, mas eu não pertenço a esse povo. E os meus filhos não vão ser criados com a cultura desse povo. Então você percebe como José, ele começa a ter uma consciência muito grande do seu papel agora e da sua missão, de preservar a linhagem que Deus havia escolhido. Ele sabia que, apesar de estar servindo ao Egito, o alcance do seu trabalho abençoaria as nações. Nós temos aqui o cumprimento de Gênesis 12, 2 e 3 na vida de mais um descendente de Abraão. Mais um descendente de Abraão está abençoando as nações da terra. Então isso é muito importante. O significado dos nomes dos filhos de José também tem muito para compartilhar com a gente. Nós vemos aqui que o primeiro filho que nasceu recebeu o nome de Manassés, e ele disse assim: olha, Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a família de meu pai. Então José percebe agora que chega um momento em que Deus põe um fim no seu sofrimento.
põe um fim naquele período probatório que ele estava passando, que era tão terrível. E nós sabemos que Deus também ofereceu para nós um fim ao nosso sofrimento, quando Jesus sobe a cruz do Calvário, morre na cruz por nós, entregando a sua vida como um sacrifício de resgate por aqueles que Deus escolheu. Nós vemos aqui também a Bíblia falando que o segundo filho de José, ele tem o nome de Efraim, que diz assim: Deus me deu filhos no país onde eu tenho sofrido. Então eu vejo aqui duas mensagens poderosas. A primeira, a mensagem de que o sofrimento do eleito de Deus chega ao final. Então nós podemos passar por momentos difíceis, mas Deus, seja resolvendo o problema, seja nos ajudando a superar o problema, convivendo com ele, ele põe um fim ao nosso sofrimento, dando-nos a experiência da consolação. E eu também vejo uma segunda mensagem poderosa. Aonde nós estivermos, nós vamos frutificar. Foi na terra da aflição que José teve filhos. É no lugar que você estiver sofrendo, padecendo, que Deus vai dar frutos para você, para a glória do nome dele, para te usar para os seus propósitos soberanos. Nós vamos ver aqui que chega no final do capítulo 41, um momento mais difícil, quando a fome ela chega na terra do Egito. Depois de 7 anos de fartura, chega o momento da fome, e quando o povo procura o rei pedindo ajuda, o rei fala o seguinte: olha, procurem José, ele que vai dar um jeito nisso. José é colocado como governador, como aquele que vai abençoar realmente todos os povos ali. Então nós vemos o cumprimento da profecia na vida dele, e nós vemos agora o cenário preparado para que o próximo clímax da sua história aconteça, que é a reconciliação com seus irmãos e o reencontro com a família, que ele foi privado de conviver com ela pela loucura dos seus irmãos. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.